Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos que ao adentrarmos os portões da casa já somos envolvidos por esse abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade que prepararam esse ambiente para nos receber, despejando aqui eflúvios salutares e energias que nos envolvem com muito carinho, nos amparando e já começando o nosso tratamento do momento que aqui adentramos. Então, com muito prazer que recebemos a todos, os nossos companheiros da internet também que já nos acompanham há muito tempo, uma boa tarde. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez à casa, sejam todos bem-vindos, e quem já está conosco há muito tempo, sejam bem-vindos também. Sabemos que onde se reúne duas ou mais pessoas em nome de Jesus, ali Ele está presente. Com certeza Ele está no meio de nós, né? Para que possamos realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, antes de começarmos, só passar uns avisos rápidos, né? Nós temos trabalhos todos os dias, né, de segunda a domingo. Meia hora antes de cada trabalho é realizado o plantão de orientação, né? Plantão para aqueles companheiros que desejarem. Os nossos horários de palestras estão afixados no quadro de entrada e também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras que são realizadas ficam ali à disposição para quem quiser. Não pude ir ao centro, mas quero escutar a palestra. É só acessar o site que ali está à disposição. Nós temos o trabalho na área social, né, que são a distribuição de 75 cestas básicas e eternos pedintes que somos, né? Pedimos aí a colaboração daqueles companheiros que puderem colaborar conosco na doação de alimentos não perecíveis. As nossas necessidades são arroz, óleo, feijão e café. Então, se alguém puder colaborar, estamos à disposição recebendo essas doações. Nós temos aí, às sextas-feiras, realizado um trabalho para os dependentes químicos, para os tabagistas, inclusive para os seus familiares. Então, se alguma família está passando por dificuldade, venha conversar conosco, que nós estaremos de braços abertos para recebê-los e auxiliá-los no desenvolvimento na solução desse problema. E por mais dois avisos, é o nosso trabalho que é realizado com as gestantes, né? Todo primeiro e terceiro domingo do mês é realizado esse trabalho com as gestantes. É uma palestra que é realizada e no final desse mês é distribuído um enxoval para essas crianças que vão chegando ao mundo, né? Que é a primeira demonstração de carinho, pelo menos para ser envolvidas, para não passarem as dificuldades. E no sábado à tarde nós temos o nosso trabalho dos lanches, que é realizado a partir das 17 horas, em que todos se reúnem para montar os lanches para serem distribuídos àqueles companheiros que estão necessitados, que ficam nas ruas, às vezes esquecidos, abandonados, né? Levar um pouco de carinho, um pouco de conforto a esses companheiros. E esse trabalho é realizado a partir das 18 horas entre as estações Carandiru e Tietê. É um trabalho voluntário, se alguém quiser participar, seja bem-vindo, sábado, 17 horas. E assim, depois desses avisos, né? Da viagem, todo mundo sabe da viagem? Já foi passado para vocês da viagem, né? Ainda tem alguns lugares, se alguém estiver interessado, nos procure depois. Tá bom? Viagem para Araxá. E assim, depois desses eventos, nós vamos começar os nossos trabalhos e, como sempre, começamos com a realização de uma prece. Essa prece harmoniza, nos acalma, nos equilibra e nos deixa receptivos para o que estaremos conversando nesta tarde. Então vamos fechando os nossos olhos do plano físico, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido e os companheiros da espiritualidade. Primeiramente vamos agradecer a oportunidade que nos é dada nesta tarde de podermos estar estudando um pouco mais dessa doutrina, meu Pai. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando e permaneça conosco, Senhor, não só por essa tarde, mas por toda a semana. E agradecidos por essa oportunidade, humildemente pedimos permissão para iniciar os trabalhos da tarde. Que assim seja. Envolvendo com muito carinho a nossa companheira Maria Helena, que fará por nós a palestra. O tema é Na Tempestade, do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Que seja bem-vinda.
Pode achar, tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Que Jesus seja conosco mais uma vez. Boa tarde também aos nossos internautas, aos nossos irmãos da espiritualidade que também provavelmente estão ocupando o espaço da nossa casa. O nosso assunto de hoje, estudo, é do livro Socorro e Solução, do Luiz Carlos de Luca, Na Tempestade. Tempestade, quando nós falamos em tempestade, atualmente até nós vibramos, né? Quando vai haver uma tempestade, por essa crise de água pela qual nós estamos passando, reporta assim a água, a economia. Mas, entretanto, nós vamos ver que tempestade no texto em estudo se refere talvez a uma tempestade que nunca nós pensamos. Consultando o dicionário, eu gosto sempre de dar o sinônimo do texto que nós vamos estudar, do título da palestra. Tempestade. Tempestade significa agitação, grande perturbação e desordem. No texto e estudo, ele começa o texto com uma passagem evangélica, narrada por Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Lucas também narra esse fato da tempestade. Então, eu vou ler para vocês o que diz no trecho bíblico, abrindo aspas. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, ou seja, Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. E ele disse, Jesus respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, ou seja, os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Então, vocês vão ver que algumas metáforas foram dadas no texto. Jesus entra no barco. Ele estava dormindo. Os discípulos ficam apavorados. Logicamente, qualquer um de nós ficaríamos, né? Vem um mar revolto dentro de uma embarcação, vai virar, eu vou à proa, né? E Jesus faz com que haja calmaria e ainda os repreende. Jesus, era costume na época, Jesus usava o barco para fazer as suas travessias de lado a lado. Até se fala em Mar da Galileia. Não é considerado um mar porque nós até hoje falamos que era praticamente um lago, era uma pequena distância. E Jesus usava muito barco, principalmente por causa dos seus discípulos, que nós sabemos que Pedro e André eram pescadores, então eles andavam de barco de um lado para outro. E Jesus, necessitando se locomover, fazia esse tipo usava fazer essa travessia, esse tipo de embarcação. Todavia, nós devemos lembrar que todas as passagens bíblicas, elas sempre nos trazem alguns ensinamentos. E essa passagem, embora ela se refira na sua ordem de um fenômeno natural, ela nos apresenta valiosos ensinamentos no sentido moral e espiritual. O que seriam as tempestades? Parem e pensem um pouquinho. O que vocês acham que seriam as tempestades? Seriam realmente as turbulências do vento, das ondas altas? As tempestades nada mais são os momentos difíceis que em nosso dia a dia nós passamos. E muitas vezes essas tempestades surgem
sem que nós as esperemos. A maioria, né? Ninguém está esperando acontecer alguma coisa ruim para nós, né? Não estamos pensando em tempestade nenhuma, nós estamos pensando num dia lindo, maravilhoso, onde a bonança permaneça, né? Refletindo, então, sobre essa passagem bíblica, façamos algumas comparações. O barco. Jesus e seus discípulos entraram no barco. O barco a que se refere o texto bíblico é a nossa vida. Será que Jesus está no nosso barco? Será que ele entrou ou ele entra no nosso barco? Muitas vezes nós estamos vendo o nosso barco navegando, né? Nós achamos que ele não está no nosso barco, porque as tempestades se fazem tão grandes, tão temerosas, que nós nos achamos fracos e abandonados. Mas será que, como os discípulos, nós saberemos reconhecer a presença amiga de Jesus, que para nós, muitas vezes, nós achamos, puxa vida, por que comigo? Tem até aquela mensagem, Pegadas na Areia, né? Que nós dizemos assim, Mestre, quando eu mais precisei de vós, eu olhei no caminho e só tinha os 2 pés. Onde eu estava? Ele responde, eu estava nos meus braços. Então, é o mesmo que acontece conosco. Nas horas das tempestades, nós nos achamos assim, isolados. Por quê? Julgamos que estamos sozinhos nas tempestades. Achamos que o barco da nossa vida vai virar a qualquer hora. Se nós não tivermos força, coragem, uma religiosidade dentro de nós, nós podemos perecer. Quantas pessoas nós conhecemos que, frente às tempestades da vida, acham que a solução é afundar o barco, ou seja, acabar com a vida, achando que vou embora, acabou, melhorou, é o fim de tudo. Não, muito pelo contrário. Nós achamos também que as tempestades, quando elas acontecem para nós, elas vão ser eternas, que aquilo nunca vai passar. Meu Deus, estou passando por um contratempo, eu nunca vou conseguir resolver. Elas não são eternas, como também todos nós passamos por elas. Felizes aqueles que nunca passaram por uma tempestade. Mas nem que seja, vamos dizer assim, uma garoazinha, todos nós passamos. Nós não nos livramos, não tem como. Pelo menos uma garoa para preencher uma chuvinha leve, para como se dizem, colocar um pouquinho de água nos reservatórios, todos nós passamos. Sejam por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, uma doença transitória, até uma coisa de um dia para outro, mas nós sempre passamos. Por que nós passamos? Porque essas tempestades não são castigos. Não, meu Deus, por que eu? Não, porque nós sabemos que tudo é ensinamento. Nós somos espíritos imperfeitos, impuros e imperfeitos, como diz Kardec, reencarnados com a finalidade de melhorarmos, com a finalidade de aprimorarmos nessa nossa reencarnação, aproveitarmos o tempo que nós estamos aqui. Então, essas tempestades surgem, são causadas para nós podermos melhorar. Nós podemos dizer assim, puxa vida, mas é cômodo para nós. Principalmente muitos nós espíritas, achamos que tudo que acontece é problema da reencarnação passada. Ah, isso aconteceu na outra reencarnação. Então, nós vamos empurrando com a barriga. Dizem até, algumas pessoas costumam dizer, que nós espíritas somos acomodados. Ah, não resolveu nessa reencarnação? Empurra para a próxima. Na próxima a gente resolve. Veio a próxima? Não, a gente vai sempre levando. Mas a maioria das nossas tempestades são causadas por nós mesmos, e como o próprio De Luca diz no texto, é nesta encarnação que nós causamos.
Então, se nós formos achar que tudo é do meu companheiro, ou da minha companheira, ou do meu filho que reencarnou no meu lar, e a tempestade que surge naquele meu lar é causada por eles, eu sou sempre isenta. As coisas para nós somos maravilhosos, nunca acontece nada, não, muito pelo contrário. É desta vida a causa da maioria das nossas tempestades, devido principalmente às nossas invigilâncias. Se nós levamos, por exemplo, uma vida desenfreada, tomando as atitudes impensadas, como, por exemplo, muito em moda hoje, gastar-se mais do que tem. Então, você faz uma dívida grande, você entra e não tem, entra no cheque especial, não tem condição de saldá-los. É causa da encarnação passada? Os seus problemas, a tempestade que você está ocorrendo? Não. É de agora, o momento. Você que fez. Você que não pensou, na hora que você chegou no shopping, se maravilhou com a vitrine, convidando. Liquidação. Ah, tá barato, eu vou comprar. Como dizia Einstein, para que ter 3 calças, 3 pares de calças, se eu só tenho um corpo? Enquanto uma lava, eu uso outra. Einstein só tinha, diz ele que tinha só 2 calças, que não tinha necessidade. Mas nós, principalmente as mulheres, são fanáticas por sapatos. Para que tanto par de sapato no armário? Se nós temos um par de pés para usá-los, aquilo fica lá. Por exemplo, no verão, 5, 10, 15 rasteirinhas. Para quê? Não há necessidade. Você vai toda hora trocar. Não vai. E no final, gente, acontece o seguinte. A gente fica preso sempre no mesmo. É aquele que é o mais cômodo, não é, Renata? Aquele que é mais gostosinho, aquele que não aperta daqui, nem aperta de lá. Gente, não há necessidade. Nesse ponto, eu dou uma palmatória. Eu não sou consumista. Nunca fui, talvez, pela educação, que na minha época tudo era muito mais difícil. Meus pais lutaram com dificuldade para nos manter em escola, para comprar a casa a qual nós moramos. Então, nós fomos criados com dificuldade e sem trauma, sem nada presente. Era só no Natal e olhe lá, assim, uma coisinha simples. Sapato era 2 pares, o que vai para a escola e o de sair. Se o da escola, porventura, furasse, que na época furava sapato, hoje em dia não se fala mais de sapato furado. Se porventura o sapato furasse antes da época de mandar para o meio do ano para mandar para o sapateiro, colocava-se uma palmilha de papelão. E ninguém foi criado frustrado, mas por quê? Para evitar as dívidas que não se consegue saldá-lo. Evidentemente, as causas desses transtornos, ou seja, desses verdadeiros temporais, são causados por nós mesmos. Jesus vai comandar um barco desse? Jesus é culpado. Por que Jesus não está me incomodando? Logicamente que não. Logicamente que no barco da nossa vida, nós temos o livre arbítrio. Ele vai virar esse barco se não tivermos coragem para enfrentar os problemas que nós próprios criamos. Entretanto, quando as tempestades são causadas por problemas morais, por problemas sociais, como sempre nós julgamos que estamos sozinhos, mas é no auge da crise que Jesus aparece. É naquele momento que nós achamos que nada vai resolver, a luz não tem, o túnel é escuro, não existe luz nenhuma. Jesus está lá no fundo com uma luzinha iluminando o nosso caminho. Jesus aparece para nós como ele apareceu para os discípulos. Ele acorda, ele desperta. Então, os discípulos estavam temerosos na iminência do naufrágio. Ministrando, Jesus veio, acordou e ministrou a eles uma lição de coragem. Jesus, diz o texto, dormia, no texto evangélico. É o que nós pensamos quando nós estamos numa crise e que nós achamos que Jesus também está dormindo, não olha por nós. Meu Deus,
Por que comigo? Ele não está dormindo, ele está sempre junto conosco. O que acontece é que nós nos achamos desamparados. Isso porque nós somos iguais aos discípulos de 2020 anos atrás. Por quê? Porque nós achamos que Jesus não vai surgir naquele momento crítico, mas Jesus surgiu no barco, acordou, despertou e, principalmente, lhe ministrou aos seus discípulos uma lição de coragem, quando disse para eles: homens de pouca fé, enfrentem a situação. Jesus acalmou. Jesus também poderia deixar que eles balançassem bem no barquinho ali e visse até que ponto era a coragem deles, né? Assim, também Deus permite que ocorra conosco no nosso barco da vida. Nós passamos por dificuldades a fim de nós desenvolvermos principalmente a fé. Será que nós temos uma fé raciocinada, uma fé com confiança, uma fé com coragem? Durante as tempestades e ventanias que sacodem o nosso dia a dia, a nossa vida, como eu estou dizendo, firmando, nós achamos sempre que nós não vamos aguentar. Sempre nós procuramos o apoio de um amigo, de uma casa fraterna como essa, para que nos dê um rumo, a direção para nós não naufragarmos. Mas se eu procurar o apoio da casa espírita, o apoio fraterno de um amigo, se eu não tiver fé, nada vai adiantar. Jesus foi bem claro quando disse: onde está a vossa fé? Problemas, desafios, obstáculos sempre surgirão na nossa vida. Em momentos, às vezes, que nós estamos assim, no momento, nós estamos vivendo um momento de felicidade tão grande. De repente, acontece um mal-estar numa pessoa da família, esse mal-estar vai ser averiguado, é uma doença grave. Então, para nós, criou-se a tempestade. Mas nós temos que ter fé. Ter fé sempre. Jesus não impediu que a tempestade apanhasse os seus discípulos em plena travessia, no lago ou mar da Galileia. Assim é conosco também. Se nós temos que passar por dificuldades, por problemas, por tempestades, e é do nosso merecimento, tenhamos certeza que é nossa aquela passagem, que é nosso aquele problema, que é nosso aquela lição que nós temos que enfrentar. Jesus fez isso porque ele queria transmitir aos seus discípulos, principalmente, fé e coragem e autoconfiança. Como os discípulos, Deus também dá a nós dificuldades, como já disse, a fim de nós aprendermos e nós prosperarmos nessa encarnação. O barco da vida, se nós vermos, é um constante aprendizado, né? Nós aprendemos dia a dia com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com essa geração nova que está chegando aí, principalmente a partir do ano 2000, que nós dizemos são crianças inteligentíssimas. Nós estamos aprendendo muito com eles. Eles são até, às vezes, os jovens de hoje, os adolescentes, são às vezes até audaciosos. Não tem medo de nada, mas também não é bom. Nós temos que ser assim, sermos comedidos. Nunca devemos também achar que não vai acontecer nada. Então, posso levar uma vida bem livre, porque nada vai me acontecer. Não, nós temos que ter cuidado e ter cautela. Nunca devemos, principalmente, colocar o foco no problema. Ou seja, não devemos achar que nós não temos capacidade para resolvê-lo. Nós temos sempre lembrar que eu não sou o problema. Eu sou a solução
para o problema. Então, dizer assim, esse problema eu não vou conseguir resolver. Vai conseguir resolver. Por quê? Na passagem bíblica também nós vemos que os discípulos tinham medo. E o medo eles tinham de perecerem. É o que acontece no momento que eles vão correndo e acordam Jesus. Nós também temos medo. Quem cultiva o medo, diz-lhe Lucas, acredita quase sempre que o pior vai acontecer. Mas Jesus nos ensina que nós devemos combater o medo com a fé. Dou um exemplo para vocês. Eu saio normalmente de São Paulo. No domingo ou na segunda-feira, vou para a minha chácara que eu tenho aqui em Mairinque. Vou sozinha. Com 72 anos ainda dirijo, pego a Castelo Branco, antes de sair de casa, com muito amor, com muita fé, peço que Jesus me acompanhe na estrada. Não somente a mim, mas a todos os motoristas, os que vão à frente, os que vão atrás, do lado esquerdo, do lado direito, e me dê confiança. Eu não tenho medo nenhum. Chego lá, apesar que é um condomínio fechado, tem toda a segurança, eu fico em casa sozinha, entre aspas. Tenho uma pastora alemã que, quando eu chego, o quintal não existe mais para ela. Ela fica dentro de casa fazendo companhia. Mas eu tenho confiança que eu não estou sozinha. Eu tenho, dizer assim, tem medo, não tem medo, tem coragem. Eu tenho confiança que a espiritualidade está junto comigo. Isso é uma fé raciocinada. Se Deus os livre, tiver que acontecer alguma coisa, é que eu tenho que passar por aquela experiência. É que o meu barco vai chacoalhar. Mas não é por isso que eu vou perder a minha fé e a minha confiabilidade na espiritualidade em Jesus. O medo, é normal que nós tenhamos medo. No caos da violência que nós vivemos atualmente, principalmente nas grandes metrópoles, é comum e é natural que nós tenhamos medo, mesmo tendo fé. Mas nós evitamos muita coisa. Por exemplo, nós não vamos sair à noite a esmo aí em ruas mal iluminadas, andar por lugares ermos, chegar em casa sem nenhuma cautela. Não é porque nós temos fé que nós vamos achar, não, comigo não vai acontecer. Jesus era bem claro quando dizia, vigia que eu te vigiarei. Então, isso também é nós mostrarmos na nossa fé. Nós nunca devemos perder a confiança na proteção do alto. O orar e vigiar faz com que nós nos sintamos fortalecidos e conectados sempre uma boa sintonia. Porque no momento que você tem medo, automaticamente você vai cair na sua frequência. Na sua frequência, em baixa frequência, você vai entrar na mesma sintonia daquele irmão que está em baixa frequência para cometer um delito. Então, se você está confiante, muitas vezes você passa, nem é visto. A proteção é tão grande que você tem que nada vai acontecer. É a fé que nos dá a coragem necessária para lutar contra os maiores temporais da nossa vida. Lembrando que mesmo a pessoa corajosa sente medo, mas ela age. Ela age, pois se for esperar o medo passar e as ondas se acalmarem, automaticamente o barco vai afundar. É o que acontece muitas vezes, pode acontecer com algum de vocês aqui presentes. Frente a uma situação difícil, nós tomamos assim atitudes tão corajosas que nós enfrentamos, fazemos, principalmente quando acontece algum caso de doença em casa, algum mal súbito. Nós corremos, fazemos, chamamos socorro, fazemos tudo que tem que fazer. É o meu caso, e acho que é o caso de muitos de vocês. Depois que passou, a gente baqueia. A gente cai.
Por exemplo, se a gente tem um mal súbito, a gente chama o médico, chama a ambulância, chama o SAMU, chama o que for necessário. A gente teve coragem naquele momento. E lembrando que nem todos têm, porque nós sabemos que cada um reage de uma maneira. Mas por isso é que nós temos que ter fé. No momento que você tem fé, você tem coragem de socorrer um irmão na rua, um acidente, alguma coisa. Depois que se passou, você fala, meu Deus, como eu fiz aquilo? Como eu tive coragem na hora? É a nossa fé que nos faz fazer isso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando estiver chovendo muito forte na nossa vida, não no reservatório, quando a tempestade de problemas desabarem sobre vocês, não vejam o volume de água que está caindo, mas sim os remos que movem esse barco, ou seja, a fé e a coragem. Mas nós não devemos parar de remar, por mais altas que sejam as ondas, por mais forte que sejam as tempestades, nós tenhamos certeza que, como no mar da Galileia, Jesus faz cessar as turbulências, impedindo que elas prossigam, acalmando, serenando essa tempestade, de acordo com o nosso merecimento. Então, não vamos achar que todas as tempestades serão resolvidas momentaneamente. Depende do nosso merecimento. Se a tempestade tiver que durar mais um dia ou 2, ela vai durar, mas ela vai passar. Essa passagem também bíblica nos ensina que a fé de Jesus, nós podemos obter sempre calmaria na nossa vida. Sempre no nosso cotidiano, como eu já disse, ocorrerão tempestades, ou seja, dores de qualquer procedência, enfermidades, problemas financeiros, ingratidões, que muitas vezes nos ferem tanto que nós achamos que é uma tempestade enorme. São ondas que agitarão sempre o nosso barco, mas nós conseguiremos evitar sempre que ele afunde. Sempre após uma tempestade, a gente diz, há uma bonança. Quando não, até um belo arco-íris. Chico Xavier costumava dizer, isso também passa. Foi uma passagem de Chico em que ele esteve passando, se eu não me engano, com um problema de saúde, e ele, como todos nós, pedia sempre ajuda à espiritualidade, principalmente ao seu mentor Emmanuel e a Bezerra de Menezes. E numa dessas passagens, Bezerra e Emmanuel eram bem rígidos com eles. Não, você tem que passar por isso, você tem que enfrentar. E psicografou um bilhetinho bem pequenininho e falou para ele, mais tarde você leia. Ele estava passando por uma crise de saúde e ele guardou no bolso. E o bilhete dizia, isso também passa. Então, tenhamos sempre no nosso bolso um bilhetinho. Isso também passa. Lembrando que passa tanto as coisas boas como as coisas ruins. Tudo passa. Nós devemos guardar a certeza que nas tempestades da vida, da nossa existência, não é um barquinho que vai remando sem rumo e sem luz, não. Ele tem sempre o rumo certo. E nós podemos sempre contar com a proteção de Deus, com a proteção de Jesus, com a proteção da espiritualidade amiga. É como o autor do texto, de Lucas, diz, encerrando o texto, ele diz assim, no momentos mais difíceis, nós devemos lembrar que Jesus está sempre presente conosco, dizendo, abram aspas, ei, meu amigo, coragem, eu estou aqui para entrar no barco da sua vida e remar junto com você. Então, lembramos, Jesus está sempre do nosso lado ali, buzinando no nosso ouvidinho. Coragem, fé, eu estarei no barco da sua vida, encaminhando e remando junto com você. Meus irmãos, minhas irmãs, na certeza que nós
não estamos sós no barco da vida, sejamos sempre confiantes no amparo de Jesus e nos benefícios que nós recebemos dos mentores espirituais desta casa, que nos acolhe toda semana, toda vez que aqui nós chegamos, como os filhos necessitados e náufragos do barco da vida, lembrando que o amor e o amparo deles não falta conosco. Tenhamos fé, tenhamos coragem, não tenhamos medo, porque todos nós passamos por tempestades, mas como após a tempestade vem sempre a bonança. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Agora vem a bonança, né? Então, chegado agora o momento que nós abrimos para a participação de quem desejar, com a colocação ou uma pergunta a respeito do tema. Então, todo mundo mesmo, estamos todos no mesmo barco. Todo mundo, estamos todos no mesmo barco. Estamos esperando, já acordamos Jesus. Já acordamos Jesus no momento que nós entramos na nossa casa. E vamos tendo fé. Bom, as tempestades, né, como já falamos, na realidade, nós procuramos essas tempestades. Essas tempestades. A maioria delas nós procuramos essas tempestades. E nós temos a oportunidade, né, segundo o próprio mestre falou, a oportunidade de transformar essa tempestade em bonança, né, desde que nós temos força de vontade e trabalhemos para isso, né? E sabemos que às vezes os nossos relacionamentos não são por acaso, nós precisamos e estamos tendo aquela família. Nós família estamos, que merecemos, nós estamos, como diz, nós estamos no país que merecemos. Nós temos a família que necessitamos. Estamos no lugar que é devido para nós. Nada acontece por acaso. Então, dentro desse contexto todo, então tudo o que aparece, tudo que se apresentar, seria necessário então dialogar, né? Abrir um diálogo com aquelas pessoas que convivem conosco, que estão no nosso caminho, né? E muitas vezes, você sabe, é preciso, como disse Jesus, coragem para dialogar. Muitas vezes a gente não tem coragem. É aí que nós temos que ter uma resistência, uma força íntima bem grande, porque às vezes você quer falar, quer, como se diz, melhorar aquela tempestade que está ocorrendo, você espera que o próximo se chegue a você. Você não se chegue a ele. E nesse inteirinho, as águas vão rolando, né? Que não é fácil, não. Como dizem, o difícil é o primeiro passo, né? Depois que deu o primeiro passo, você sai caminhando, né? A criança pequena é assim. Então, verdade. Dentro do tema que foi proposto, dentro do que foi colocado, então, somos convidados a dar o primeiro passo, né? Aqueles que já deram o primeiro passo, estão caminhando, estão resolvendo, parabéns. Né? Agora, aqueles que estão começando ainda, nem sabem por onde, mas tem um começo, né? Então, dê o primeiro passo, ou seja, a humildade de procurar o companheiro para tentar acertar. É isso, né? Isso mesmo, como diz Kardec, sempre fala, né? Que o maior mal da humanidade é o orgulho, né? Sim. E às vezes a gente não dá o primeiro passo pelo orgulho. Sim. Pelo orgulho, a gente é orgulhoso, não vou me rebaixar. E é aí que as coisas se complicam. Essas tempestades que nós temos. As tempestades vão indo. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Oi, eu gostei bastante daquela parte que a senhora falou de quando, às vezes, um grupo de pessoas está numa frequência baixa e alguém diferenciado entra naquele grupo e a pessoa passa por todos os outros e nem é percebido. Né? Porque você está tão bem iluminado, você está tão protegido, que às vezes dizem que eles não enxergam você mesmo. Você passa por uma turba, vamos supor, você vem vindo na rua, está andando na calçada, e tem um grupinho ali formado que estão planejando cometer algum delito. Você está tão bem fortalecido, você tentando fé, você não abaixou a sua guarda, você tem coragem, você passa, você repara, eles nem olham para vocês, eles nem os veem. Isso acontece, por isso que Jesus diz, orai e vigiai.
Quando passa por todo mundo e nem é percebido. Não é percebido parece mesmo. Parece aquele conselho de mãe, não, pode ir, que não vai acontecer nada. Não vai acontecer e nada. de fato não acontece mesmo. E é importante o conselho de mãe, principalmente quando a mãe nos diz assim, vá com Deus, Deus o acompanhe. Não custa responder que assim seja, ou amém, porque realmente o amor que a mãe transmite nessa passagem é muito importante. É muito importante. Tem até uma passagem de Chico, que Chico costumava ir para o trabalho, ele passava sempre embaixo de uma janela de uma senhora, e a senhorinha ficava ali na janela esperando o Chico Xavier passar e dizia, oi Chico, tudo bem? Como é que vai? Você está indo mais cedo hoje para o ministério? Que hora você vai sair? E Chico, às vezes, fala assim, que mulher encherida, né? Como diz o nortista, querendo saber da minha vida. Quando o dia ainda ele pegou, ele estava do outro lado da calçada. Ele disse assim, hoje eu não vou passar embaixo da janela, não. Não quero que ela... não estou com disposição de parar para ser perguntado. Aí, Emmanuel, no ouvido dele, Chico, atravessa a rua e passa debaixo da janela. Chico foi, passou. Quando passou, ela disse assim, oi, Chico, bom dia. Vá com Deus, que Deus o acompanhe. Mais à frente, quando o Chico ia atravessando um lugar assim meio estreito, passa na frente dele uma cobra enorme. Então, veja como valeu. Vá com Deus e Deus o acompanhe. Assim é conosco. Mesmo não sei se é a mãe dizer para nós também costumamos dizer quando um amigo sai e vai embora, vai com Deus, Deus o acompanhe. Não vamos na minha época, eu pedia-se a bênção para o pai, para a mãe, para o tio, para a madrinha, para todo mundo, né? A gente pedia a bênção e nós éramos abençoados. Então, não custa a gente dizer, mesmo você, que é um jovem, ou dizer para um amigo seu, para uma companheira, para uma amiga, vai quando se despedir, vai com Deus, Deus o acompanhe. Certeza para se ficar numa boa sintonia. E você também. Bom, minha querida, agradeço do coração, nosso tempo é curto, gostaríamos muito de estender. Até que foi longo, quando eu fiz mais ou menos o esboço, falei, meu Deus, não vou chegar nos meus 30 minutos. Mas agora nós temos, os trabalhos ainda continuam, então agradeço também a vocês, a paciência, a confiança que tem. E lembre-se que sempre vocês, ao adentrarem esta casa, estão protegidos muito pela luz da espiritualidade amiga que envolve essa casa, como o próprio nome dela tem, Casa do Caminho. Sejam bem-vindos. Pois bem, depois dessa exposição, dessa colocação, desse bate-papo, né, dessa troca de informações e de muito recebermos, né? Vamos agora chegar ao momento de retribuirmos. Então, mais uma vez, convido a todos para fecharmos os nossos olhos do plano físico. Não é um ritual, não é nada, mas simplesmente para que nossa mente não se distraia, né? Então, juntos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, as companheiros da espiritualidade, vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos. Que essas energias possam ser utilizadas, Senhor, por todos aqueles que clamam por justiça, por todos aqueles que se encontram nos hospitais e leitos de dor, por todos aqueles que se dizem injustiçados, Senhor, abandonados, para que sejam todos envolvidos num abraço fraterno, Pai. Por todas as casas espíritas, todos os templos, todas as igrejas, todos os locais de reunião, que pessoas do bem ali reunidas possam ser abençoadas e se transformem, Senhor, em faroleiros que iluminem a noite escura daqueles irmãos que estão pelo caminho, Pai. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, para que ele seja envolvido por energias salutares e essas névoas negras de energias negativas sejam dissipadas, Senhor, sendo direcionadas para o Sol, onde possam ser recicladas e retornem como energias salutares. Por nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como já foi falado, para que realmente ele se transforme e possamos realmente sermos o coração do mundo, Senhor.
e por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade que estiveram conosco, nós humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, e que aqueles que retornem aos seus lares, retornem bem acompanhados, amparados por Deus, e como diz, vamos com Deus, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Nós vamos iniciar agora a segunda parte do nosso trabalho, que é a aplicação dos passes. Primeiramente vão receber os passes, os magnéticos, depois os passes espirituais. Então nós pedimos, que aqueles que vão receber o magnético, que façam a fila, e os trabalhadores irmos para a Câmara de Paz preparar para recebê-los. Uma boa tarde a todos. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.